Soto tomboli Yahweh bisoto Yahweh kiti na mitema totatoli ya solo. Hallelujah. Yango maboko na bisongo na banche tokoyemba. Alléluia. Et tu laisses t'aider à ton nom. Tokoria la baba inda la bale broso teke inda la bala braso ya la bakora baba. Yes. Se louvamos, Senhor Jesus. Obrigado, obrigado, incomparável, Senhor. Não há Deus igual a ti. Shinda la bakara baba rendere bobo shanda. Levanta as mãos, adora a Deus. Tombola maboko, adore Nzambe. Adora esse Deus. Adore esse Dieu. Diga a Ele que é o bom, é o papai. Lobana yo samalamu sa papa nangai. Tu és tudo para mim, para nós. Ozanio sopo na biso. Glória ao Senhor. Gloire à Dieu. Mekala banda resori alaba. Senhor, somos gratos para este domingo. Apatos a reconnaissant pour na dimanche yo. Esta data muito especial para essa nação. Una date spéciale pour la nation yo. Somos gratos para nossa independência. Nous en reconnaissant pour notre indépendance. A independência política. Gratos, Pai. Nous en reconnaissant. E também estamos nos lembrando. Nous se rappeler. A celebrar também a nossa independência espiritual. Nous célébrer indépendance na vie spirituelle. Dia nós éramos escravos do pecado. Un jour nous étions esclaves du péché. Escravos da doença. Esclaves des maladies. Escravos da pobreza. Jesus nos libertou. Jésus nous a délivrés. Aproveitamos a celebrar a nossa independência. Profitons célébrer notre indépendance. Não é só independência política, exaka indépendance politique, mas a independência espiritual. Mais indépendance spirituelle. Jesus, te louvamos. É para a liberdade que nós fomos libertos. Pour la liberté de bisotos a délivré. Oh Jesus. Oh Dieu. Liberta alguém esta manhã. Libérez mutumo konatongo. Transforma alguém esta manhã. Transformez mutumo konatongo. Que alguém entre na sua independência total. Mutumo kwa kota na independência total na ye. Pedimos a independência financeira nesta nação. Declarer a independência financeira nesta nação. A independência econômica. Independência econômica para todo o povo angolano. Pour le peuple angolais. In Jesus' name. Au nom de Jésus.
Shandara bakoria baba. Shindala brakandere okoria. Ekakata kabrakata karaba. Thank you in Jesus' name. Levanta-toi, je m'en. Nowadays, igual a ti, Jehová. Nowadays, igual a ti. Nowadays, igual a ti, Jehová. Nowadays, igual a ti. Nowadays, igual a ti, Jehová. Nowadays, igual a ti. Nowadays, igual a ti, Jehová. Nowadays, igual a ti. Nowadays, igual a ti, Jehová. Nowadays, igual a ti. Nowadays, igual a ti, Jehová. Nowadays, igual a ti. Nowadays, igual a ti, Jehová. canta nowadays, igual a ti. canta nowadays, Nowadays, igual a ti, Jehová. canta Nowadays, igual a ti. oh nowadays, igual a ti, Jehová. canta Nowadays, igual a ti. tudo que for criado, Tudo que foi criado, tudo depende de ti. Não há Deus igual a ti. Minha vida depende de ti, minha família depende de ti. Não há Deus igual a ti. canta nowadays, Deus igual a ti, Jehová. canta Deus igual a ti. oh nowadays, escuta, Angola depende de ti, Luanda depende de ti, nowadays, Igual a ti. Mifa depende de ti, Kazinga depende de ti, Nowadays, igual a ti. oh nowadays, Igual a ti, Jehová. Igual a ti. Nowadays, igual a ti, Jehová.
manhã. Digno de louvor, digno de adoração, digno de exaltação. Não há Deus igual a ti. Declaramos esta manhã abençoada. Pedimos a tua presença nesse lugar. In Jesus' name. Amen. Todo o poder de maligno está amarrado. Todo o poder da bruxaria, todo o espírito do inferno, in Jesus' name. Amen. Satanás, você não tem lugar aqui. Os teus planos são destruídos. Proclamo a liberdade. Proclamo a libertação. Proclamo a independência. Declaro a vitória. In Jesus' name. Amen. Gritos de alegria, salva de palmas. Não estou ouvindo nada. Gritos de alegria. Aleluia. Aleluia. Olha, se você veio esta manhã com o carro fechado, não conhece a importância desta data. Amém. Amen. Hoje somos um povo livre. Un peuple libre. Tomamos as nossas próprias decisões. Mas já muita gente morreu para que nós hoje tornamos uma nação independente. É muito importante a data como essa que nós celebramos. A Deus que nos deu a independência há 43 anos. É uma festa, é uma bênção. Quem pode dizer amém comigo? Não, esse amém é muito fraco. Quem pode gritar aleluia? Amém. Quem ama Angola, salva de palmas para o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sakidila Zambia me me deu Angola. Sakidila Zambia. Aqui não tem malagino. O Sakidila Zambia me deu a independência. Sakidila Zambia. Essa querida que me deu a vida. Essa querida Zambia que me deu Angola. Essa que me deu a vida. Não assim. Eu sei. Sakidila não se dança assim com cara fechada. Sakidila mesmo é mostrar aquela última dente. Amém. A cantar, a dançar. Aleluia. Amen. Sakidila. Sakidila Zambia. Sakidila. Sakidila Zambia. Me deu a vida. Sakidila Zambia. Sakidila Zambia. Sakidila Zambia. Sakidila Zambia. Sakidila Zambia. Ele que me deu a vida. Glorifica Jesus. Amém. Glória. Jesus é bom. In Jesus' name. Muito obrigado. Merci beaucoup. Que Deus vos abençoe ricamente. Que Dieu vous bénisse richement. Amém. Que está onde o padrino, os padrinos do novo casal. Chama eles. Amém. Podemos tomar os assentos.
Sejam bem-vindos na presença do Senhor. Oui, malamu na presença ya Nzambe. O próximo domingo, esses dias está fazendo muito calor. A igreja tem que nos ajudar, ou nos ajudamos enquanto ainda não construímos para pôr todas as condições necessárias. Próximo domingo, o culto começa às 7, mais tardar 10h30 ou 11 pontos, o culto acaba. Quem vê tarde aqui não vai encontrar ninguém, tá bom? Está fazendo muito calor. Dans le Bible église Sungabiso, dimanche prochain, tu respecter vraiment temps, temps où eza milunge, c'est-à-dire culte bandaka 7h30, au plus tard 10h30, 11h juste. Significa às 9 pontos eu vou tomar micro para pregar. 9h juste dans le micro pour na teia. Não vou esperar ninguém. À cause de la mutute. Então precisamos de organizar para o bem-estar de nós mesmos, a saúde é muito importante, tá bom? Amen. Tous on a besoin d'organiser santé zamalamu, il faut okima certaines choses. Aleluia. Amen. Então domingo 7h30 cada deve estar cá presente. Dimanche prochain 7h30 mutunyo soit zalawa. Vamos adorar a Deus. Adorer Nzambe. E depois ouvimos a palavra e saímos cedo para permitir todo mundo voltar em casa com condições. Après toyoki matea tosili savant pour mutunyo soit zonganda kuna ba condition malamu. Amém. Amen. Glória a Deus. Vamos glorificar Jesus para o novo casal. Tela Nzambe maboko Bater as palmas. Voilà inabiso. Etela Nzambe maboko Essas mãos, não estou a acreditar. Glorifica Jesus. Maboko makasi. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Deus é tão bom. Nzamba zamalamu. É bom ter jovens que estão a casar, Zamalamu kozana ba jeune oyo bazobala. que respeitam a palavra de Deus. Oyo bazo respecter maloba É uma Nzambe. bênção. E Os benedição. padrinhos vão à igreja. Queremos dar um minuto para agradecer à igreja. Enquanto os padrinhos estão se colocando de pé, avança aqui à frente. Glorifica Jesus. Etela Nzambe maboko makasi tango ba parrain bazoleka liboso. Amen. Lingo Amen. ya liboso na pesi bino mbote na kombo ya Jésus Christ. Primeiro lugar, saudamos em nome de Jesus Cristo. Soki bomoni sous présence na biso kat na église, Se vimos a nossa presença na igreja, na ekopesa biso merci pona manso o bosalaki pona ba filiale na biso. Vim agradecer a nós em tudo que fizeram para nós. Spirituellement, Espiritualmente, physiquement, fisicamente, moralement, moralmente, na contribution nyonso tu o bosalaki pona réussite libala oyo, em tudo que fizeram para o êxito deste casamento. banda na pasteur, Desde o pastor tina ba membre nyonso tu ya église, até a todos os membros da kete igreja, Christ o to sambelaka, a igreja que nós oramos, apambola bino. que Pona sacrifício possa nyonso tu o bosali abençoar-vos vraiment. pelo todo o sacrifício que vocês fizeram. Pona bandeko oyo nanu babalite, Para os irmãos que ainda não são casados, nós tengamos no persévérer toujours na prière. eu vou pedir a vocês que perseverem sempre. Libala baluka yango libanda te, O lar não se procura fora, baluka yango liboso na Christ Seigneur Jésus. procura-se diante de Cristo. Na yango, Razão pela qual, merci vraiment. muito Na obrigado oyo nyonso tu bosali. em tudo que Fikete fizeram. Christ apambola bino. Deixa que Cristo possa vos abençoar. Amém. Glorifica Jesus, salva de palmas. Aleluia. Amém. Amen. Glória a Deus, foi uma bênção. Queremos Queremos entrar na palavra do Senhor. na Caso parole do de tempo. Dieu pour notre Esta temps. manhã quero falar o lugar da profecia para a independência total. L'on loba la puissance ou la place, hein, O lugar la place da palavra des profética paroles prophétiques para a independência total. pour l'indépendance totale. Como estamos no mês de cumprimento profético, Lokola tozana mois et accomplissement prophétique, domingo falei acerca do impacto
da palavra profética. Dimanche chanté aqui sur l'impact de paroles prophétiques. O que a profecia faz na vida de alguém, na vida de uma nação, na vida de uma igreja? Nini parole prophétie et ça la na vie un chrétien ton vie à nation mobimba. Deus não fala só para falar. Nzambe alobaka kaka po alobate. Tudo que Deus fala se cumpre. Nyonso nzambe alobaka ekokisamaka. Tudo que sai da boca de Deus vai se realizar. Nyonso ebimaka na monoko ya nzambe se realizaka. Isaías 55, 10 a 11. Isaïe 55, 10 à 11. Quero a leitura rápida, forte. Isaías 55, Isaïe 55, 10 a 11. 10 à 11. Isaías 55, versículo 10 a 11. Assim diz a palavra do Senhor. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dá de semente ao semeador, e pão ao que come. 11. Assim será a palavra que cair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes, fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Palavra do Senhor. Amen. Français. La pluie et la neige tombent du ciel, mais elles ne retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir rendue fertile, sans avoir fait germer les graines. Elles procurent ainsi de ce qu'il faut pour s'aimer et ce qu'il faut pour se nourrir. Eh bien, il en est de même pour ma parole, pour ma promesse. Elle ne revient pas à moi sans avoir produit d'effet, sans avoir réalisé ce que je voulais, sans avoir atteint le but que je lui avais fixé. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Aleluia. Amen. A palavra de Deus não sai da sua boca e voltar sem realizar os objetivos ou os planos do Senhor. Maloba ya Nzambe ebimaka te ezonga sans réaliser objectif totina yango elobami. A profecia La prophétie vem de Deus. euti pa Nzambe. A profecia La prophétie é a vontade de Deus c'est la volonté de Dieu para o seu povo. pona libota na ye. E Isaías está comparar a chuva com a profecia. Esaïe ezo comparer mbula lokola prophétie. Amém? Amen. Aleluia. Amen. Como a chuva tem efeitos. Ndenge mbula ezalaka na ba effet, Quando a chuva cai, tango mbula ebeti sempre tem efeitos. ezalaka toujours na ba effet. E aqui neste versículo enumeraram 5 coisas que a chuva faz. Awa na verso oyo batie 5 choses oyo mbula No esalaka. verso 10, Na verset 10, a Bíblia diz que a chuva anda a regar. Bible lobi la pluie arrose. Amém? Amen. A chuva faz fecundar a terra. La pluie rend fertile la terre. Terceiro, a chuva faz germinar as coisas, as plantas. La pluie fait germer les graines. 4, Quatro. a chuva dá semente ao semeador. Fruit epesaka semence na ba semeur. A chuva dá um pão. Mbula epesaka lipa. Significa, Cela signifie Deus diz, é a mesma coisa que acontece com a minha palavra. Nzambe alobi eza ndenge moko esalemaka na maloba na ngai. A minha palavra não sai da minha boca voltar se cumprir o que eu mandei fazer. Maloba na ngai ebimaka te zonga soki e accomplir te oyo É natindi yango muito esala. importante C'est très important que cada um de nós que chacun de nous tenha uma palavra profética. azala na une parole prophétique. A palavra profética vai regar a tua vida. Parole prophétique e arroser vie na yo. Seja que você está seco, Ate oza sec, tudo não está marchar. eloko te ezo marché. Quando a palavra profética veio, Tango parole prophétique eyaka começa a te facilitar a vida. ebandi kofacilite yo vie. Que alguém diga aqui amém. Mutu moko aloba amen. Será que Joaquim deu testemunho dele? Ainda não. Vocês já não dormiram. Depois da pregação do domingo, aqui aconteceu alguma coisa. Vem aqui, Joaquim. Vocês têm que aprender a testemunhar. Faut boyer kola ko témoigner.
O pai disse para ele esperar quando o pai vai sair. É isso. Ai, amacharaba. Ezequiel 12. Ézéchiel chapitre 12. Quem esteve aqui no culto do domingo passado? Nani azalaki na kilte dimanche passé. Uma das coisas que eu continuo a aprender aqui é o espírito da morte. Moko ya biloko na continue ki kokanga awa c'est l'esprit Eu de mort. continuo, é a minha vida. Eza vie na ngai. Que aqui ninguém pode morrer prematuramente. Quem acompanhou isso? Awa mutu akoki kokufa prématurément te. É a vida. Aonde que os outros estão a morrer, você não vai morrer. Esika bato mususu bazokufa yo O que mata os outros não pode te matar. oyo ezoboma bato mususu ekoki koboma yo Sabe te. por quê? Oyebi mpona nini? Isaías 44, 26. Deus faz o quê? Confirma a palavra do seu servo e cumpre as predições dos seus mensageiros. Parce que dans Ésaïe 44 verset 26 la Bible dit Dieu confirme la parole de ses serviteurs et accomplit tout ce qui prédit ses envoyés. E esta manhã quero declarar de novo: Na tongo lelo nazo déclarer lisusu ninguém vai morrer aqui. moto akokufa awa te. O espírito da morte L'esprit de mort está amarrado. eza arrêté. In Jesus name. Amen. Na tua família, Na famille na o yo, espírito da morte l'esprit de mort está amarrado. eza arrêté. In Jesus Au name. nom de Jésus. Receba longa vida. Reçois la longue vie. Receba longa vida. Reçois la longue vie. In Jesus name. Amen. Depois no fim vamos dar sente. Esse senhor, meu filho que estão a ver aqui, Frère Nabiso bozomona depois do wa. culto do domingo, Après culte à dimanche, lá foi 16 ou 17 horas, à 17h, 16h, aqui na Muro da Luz. awa na Mour d'Alouche, Meu Deus. Entrou num táxi, foi deixar lá um dinheiro que eu lhe mandei deixar, akoti na ou o presidente do grupo. akendaki kodepose mbongo moko bapesaki ye mpo na département musique. Aleluia. Amen. Ao voltar, Ntango azozonga entrou num táxi, no I10. akoti na voiture idege na taxi. Quando entrou, Ntango akoti afinal é um carro dos bandidos. ezalaki voiture ya babandi. Depois de ele entrar, Après kokota eles fecharam, levantaram os vidros, estavam muito fumados. batomboli bavitre ezalaki fumeur. De falar, você não pode mexer, não vamos te fazer mal, só colabora conosco. alobi kokobouge te tokosala mabe te négocie kaka na biso. Encontrou dentro do carro telefone, muitos telefones de marcas. Akutaki na kati ya voiture wana batelefone ya kitoko ya qualité ya bien. Depois lhe perguntaram, mostra aí no teu telefone. Batuni lakisa telefone na yo. Quando olhar, Ntango disse, batali pega o teu telefone. abizwa telefone. Só queremos dinheiro, não vamos te fazer mal. Tolingi kaka mbongo tokosala mabe te. Essa palavra está a controlar a vida das pessoas. Maloba wana okokufa te ezokontrole bavie ya bato. Os teus próprios inimigos vão te dizer, não queremos te fazer mal. baennemi na yo moko bakoyebi so tolingi kosala mabe te. Levaram Bamemi meu filho ye. até na Mutamba. Ntina mutamba Lhe falaram, dá a tua carteira. basengi ye Encontraram portefeuille na ye. multicaixas. Bamoni ba multicaixa na ye. Depois saíram, disse, você não pode mexer hoje domingo. Se você fazer confusão, vão te dar tiro. E nós vamos entrar no carro, não tem engarrafamento, vamos bazar. alobi lelo eza dimanche donc ndenge tozokita na yo kosala no desordre te tokendeka malembe sala nyonso tozosinda. Deles desceu com ele como amigos assim. Ele também não estava fazendo nada. Moko na bango akiti na ye na voiture Fora até bazotambola no que até na multicaixa. apesi ye bakarte na ye ya multicaixa. Ele começou a lhes dar os códigos, abandi opesa bango bacode tiraram alguns dinheiro, bazwi ndambo ya mbongo entraram no carro, bakoti na voiture continuaram. bacontinue. Quero dos irmãos, lhe Bien-aimé. disseram, balobi na ye se você não quer nos dar o último código da multicaixa, azalaki na bakarte que ebele ele balobi esqueceu, balobi soki opesi biso kode ya karte oyo ya suka te mpo ye abosanaki. amém, Amen. vamos até onde nós estamos aí. tokomema ti place biso tozokende. Chegaram até 21 horas, bamemi ye ti 21h lhe taparam vistas, bakangi lhe ye colaram misu e a boca também, munoko lhe fitaram. bakangi ye yango. Se encontrou numa casa que ele não conhece. ase retrouve na ndako moko oyo ayebi te. Mas esses bandidos
tinha uma outra missão, estava a ligar que não podemos falar aqui. Ele ouviu. Bazaki na mission moko bande ko sola na kati ya voiture ya Estão a yokaki. ligar para ir saltar uma agência do banco. Bazaki na plan po ba kende ko yiba na banki moko. E ele estava a lhes ouvir. Ya bandai ko yoka. Meu Deus. Chegaram lá, 1h de madrugada. Bake 1h du matin. Deixaram ele naquela casa com outro bandido para lhe controlar. Batiki na ndako wana na babandi mususu po ba contrôler E ye. os outros foram na missão deles. Misusu bake na mission na bango. Às 3h voltaram de madrugada. Na 3h du matin bazongi. Depois, outro disse, vamos ir deixar esse jovem para ir embora. Après misusu balobi bon totika ye akende na ye. Amém? Amen. Foram lhe deixar às 4h. Bake ko tika ye na ba 4h. Quando abriram os olhos, Tango ba fongoli ye misu. ele estava na ponte do Panguila. Akomaki déjà na pont ya Pangila. É aonde que foram lhe deixar. Esika bakende ko bwaka ye. Só Deus Kaka nzambe que pode proteger. akoki ko protéger. Eu disse aqui, Nalobi awa. o que mata os outros, Oyo ezoboma bato se mosusu. você é filho de aqui, Soki oza mwana seja esika, doença, seja acidente, Maladi, seja ladrão, accident. ninguém te mata. ototia koboma yo. Você está protegido, está abençoado. Yo oza protégé, oza béni. Depois vai nos dar detalhe, filho. A Deus te promessa abençoe. abençoe. Ninguém vai te matar. Outro acompanha Você está no você. endereço certo, tá? Oza na adresse ya malamu. Amém. Amen. Pode repetir amém comigo. Oyi koloba amen. Fala no teu irmão, aqui tem um profeta. Loba na ndeko no awa toza na prophète. Eu disse, a palavra profética te controla. Nalobi parole prophétique yango ekontrolaka. Vai te proteger Ekoprotege yo. e te tira de perigo. Ekolongolo na danger. Deve estar no culto e alguém te falar. Yango il faut zala na culte po mutu moko aloba na yo. Precisa de alguém que fala para a tua vida, para o teu destino. Oza na besoin mutu alobaka po na vie pe destiné na yo. Alguém pode dizer amém comigo? Amen. Meu Deus, ninguém vai morrer aqui. Mutu akokufa awa te. Ninguém vai te destruir. Mutu akodétruire yo te. Todas as armadilhas Bapiège nyonso. vão, eles próprios caíram lá. Bango moko bakokweya na yango. Você vai sair. okobima awa. Seja está em qualquer perigo. Atoza na n'importe quel Mesmo danger. estás no avião. Ata bamemi yo na avion. Mesmo você está no avião. Atoza na avion. E esse avião vai cair. Avion wana ekokweya. Haverá um sobrevivente. Mutu moko akozala survivant. Essa pessoa deve ser filho de Kazinga. Moto wana po azala mwana ya kazinga. Todo mundo pode morrer, Bato nyonso bakoki kokufa. menos você. Sauf yo. Eu disse, Nalobi. os leões Balion. não conseguiram comer Daniel. Bakoki kolia Daniel te. Mas quando lançar aquele que eles acusaram, Mais tango babwaki baoyo bakisaki ye. os leões, antes mesmo de chegar, já começaram a acabar com eles. Avant même bakweya na mabele balion baba. Nenhum leão deste mundo que vai te matar. Lion moko te ya mokili oyo ya koboma yo. Fala com o teu irmão, eu sou extraordinário. Loba na ndeko na yo nga naza Eu sou extraordinaire. sobrenatural. Naza surnaturel. Mesmo que os médicos disseram acabou, Ata bamenese ainda não acabou. Nano esili te. Porque você tem profecia. Oyo oza na prophétie. Você tem a palavra profética no sangue. Oza na parole prophétique na Vais makila. viver muitos anos. Okovivre bane ebele. Shandalabakarabo shandalaba. Amém. Amen. A palavra profética tem impacto. Parole prophétique ça a un impact. Qualquer pessoa N'importe quelle personne que é superior, oyo aza supérieur. todas as palavras que declara Parole nyonso ya déclaré tem efeito. eza na effet. Eu quero tocar, não quero ser muito longo esta manhã por causa do calor. Nalingi nazala molai te na ntongo ya lelo. Não existe independência sem uma palavra pronunciada. Indépendance ekoki kozala te sans parole prononcée. Se hoje Angola tem independência, Soki lelo Angola eza na indépendance, existe alguém que proclamou isso. eza na mutu moko aproclamaki É por yango. isso que temos o pai da independência. Yango Quem toza conhece? na père de l'indépendance. Quem conhece? Nani ayebi O ye? nome dele é quem? Nome dele ki? Hã? Agostinho Neto. Em qualquer nação,
N'importe quelle nation, sempre há pai da independência. ezalaka toujours na Significa, papa moko ya há indépendance. líder. Eza na un leader. E essas pessoas Et batu wana lutaram, babundaki, proclamaram, baproclamer, reclamaram, reclamaram baréclamer a independência. l'indépendance. Tudo começa com as palavras. Nyonso ebandaka na maloba. Existe pessoa que dizer basta aos portugueses. Eza na batu balobaki assez. Esili ba portugais. Amém? Amen. Não queremos mais Tolingi lisusu te. ser submissa a outro povo. Tozala soumise à un autre peuple. Não queremos mais depender dos portugueses. Tolingi lisusu te ko dépendre na ba Mano, portugais. tem que ter coragem Il faut ça na courage para dizer isso. poloba yango. E naquele tempo, Na tawana embaixo da dominação, en bas ya domination, ele se levantou a dizer não. ya telemi alobi non. E veremos isso na Bíblia. Tokomona ngo na Bible. Que Deus abençoe alguém. Nzambe apambola mutu moko. A minha filha Tabita, Mwana nanga Tabita. definimos pouco o que é a independência. To définir moi muke nini eza Segundo indépendance. o dicionário, Selon le dictionnaire, a independência é a condição da pessoa livre. l'indépendance, les conditions d'une personne libre. Para que estão a escrever? Pona batu bazokoma. A independência L'indépendance, é a condição les conditions de uma pessoa livre. d'une personne libre. Amém? Amen. De quem não deve obediência a ninguém. De quem não deve obediência a alguém. Oyo azana droit ya kobéir et pas ya mutu te. A independência de novo Indépendance c'est lobi lisusu. é estado de alguém Eza état ya mutu. que não depende. Oyo azo dépendre te. É estado de alguém Eza état ya mutu. que não depende de ninguém. Oyo azo dépendre pas mutu te. Significa independência financeira, C'est-à-dire indépendance financière, emocional émotionnelle e a independência espiritual. et l'indépendance spirituelle. A independência quer dizer Indépendance c'est l'ingoloba, libertação. liberté, Libertação, délivrance, liberdade político. liberté politique. Timóteo está a ir bem, não começa a duvidar. Vai da forma que está andando. Amém. Amen. Liberdade político. Liberté politique. A independência significa prosperidade, L'indépendance signifie prospérité, bem-estar financeiramente, kozala malamu financièrement, economicamente économiquement e politicamente. et politiquement. A última que eu quero partilhar, Dernière chose on a lingi na partager, a independência indépendance, é a condição de coletiva eza condition moko collective ou de coletividade ou en collectivité, que não se submeta a uma outra autoridade oyo eza ko se soumettre te pas ya autorité mususu para se governar as suas próprias leis. pona o se gouverner na ba propre loi na yo moko. Queridos irmãos, Bien nommé, muita gente são dependentes de algumas coisas. bato ebele dépendre na makambo ebele. Eu quero dizer algo esta manhã. Nalingi naloba eloko na ntongo ya lelo. Existe uma verdadeira independência e a falsa independência. Eza coexister na vraie indépendance et puis na fausse indépendance. João 8,36. Jean chapitre 8 verset 36. Jesus diz: Jésus a lobby, se o Filho do Homem vos libertar, si le Fils vous affranchit, serão realmente livres. vous serez réellement libre. Amém? Amen. Significa, Cela signifie há muita
muita liberdade que não é liberdade. Et ça n'a pas liberté mingi o esa liberté te. Há independência que não é independente. Et ça n'a pas indépendance o esa indépendance E te. o africano Et les Africains continua a sofrer. parce qu'on continue à souffrir. Nos deram independência, Bah peut saber sur indépendance. mas há muita coisa ainda estamos a depender dos brancos. Mais beaucoup de choses toujours dépendent de nous na mindele. Quem diz amém, Deus lhe abençoe. Amen. Por exemplo, Par exemple, o petróleo é nosso. pétrole esa biso. Os brancos tiram o petróleo, Mindele ba su pétrole. eles que têm as máquinas, Bango mutu ba pesi ba machine. amém, eles que têm lá Bango mutu ba sana ba as machine. empresas, Ba entreprise. refinaria, Ba ele leva o petróleo, memi pétrole. depois nos manda voltar para nos vender. Après ba tindeli biso su poto somba. É pena. Ça passe. Mas quando Deus te dá independência, Mais quand on s'en va sur indépendance, você fica livre para sempre. yo ça totalement libre pour toujours. Esse amém é muito fraco. Amen. Ainda precisamos da independência econômica. Tous on a besoin d'indépendance économique. O povo angolano precisa de uma independência total. Peuple angolais a besoin d'indépendance totale. E nós acreditamos em Deus. Biso tozo ndimela nzambe. Com as novas mudanças, Na ba makambo ya sikezo changer. Deus vai nos levar até lá. Zamba komema biso tikuna. Que Deus vos abençoe. Que Dieu vous bénisse. Ser independente é a vontade de Deus. Cause à l'indépendance, c'est la volonté de Dieu. Em certa dimensão ou em certo nível de vida. Na ba certain niveau de dimension ya vie. Vou repetir essa palavra. Azo répéter. Ser independente Être indépendant. é o plano de Deus para nós. Plan ya nzambe pona biso. Em certos níveis. Dans de certains niveaux. Mas quero chamar a vossa atenção. N'a prêté attention à bino. Há coisas sempre que devem ser ou devemos ser dependentes. Eza na makambo kaka o ifoto sala nango Existem dépendant. coisas. Eza na makambo. Existem domínios. Eza ko existe ba domaine. As áreas que precisamos de ser dependentes. Ba domaine o ezo senga to sala toujours Eu dépendant. não quero que esta manhã você interprete mal a palavra independência. Na lingite na tongo lelo o interpréter ma be parole o indépendance. Que eu não devo a ninguém. Que ngana zo devoir mutute. Não vou obedecer a ninguém. Na ko obéir mutute. A independência de uma mulher não é absoluta. Indépendance ya moi si eza absolue. A mulher depende do marido em Mas- certas coisas. Moi si il faut dépendre na mobali na ye na makambo mususu. A igreja depende de Cristo. L'église dépend de Christ. Porque se nós falamos da independência, hoje a mulher que vai me dizer ao marido, olha, eu estou independente. Lelo misusu ki tolobi tolobe l'indépendance na basi ba koloba ngana za déjà indépendante. Não. Não. Biblicamente, Bibliquement, a mulher, eza na basi, la femme, mwasi, deve depender do marido. il faut dépendre na mobali na ye. Biblicamente, Bibliquement, os filhos bana dependem dos parentes. bazo dépendre na ba parents. Filho dentro da casa Mwana na kati ya não ndako pode sair sem autorização. akoki kobima te sans autorisation. Ok? Amen. Sem respeitar os princípios de casa. Eza ba principe ya Então ndako. não me fala hoje é o dia da independência. Koloba te lelo eza jour ya A mãe não tem indépendance. nada a me dizer. Mama sana eloko O pai não akoloba tem nada a te. me dizer. Papa sana eloko akoloba Não te. se faz. Esalemaka bongo te. Na igreja, Na église, o chefe de departamento le chef de département depende do pastor. bazo dépendre na pasteur. Amém? Amen. Há muita coisa aqui. Il y a beaucoup de Se choses eu ici. não autorizar, Soki nga na autorisé o te, Timóteo não pode fazer. nakoki kosala yango te. Porque ele depende da autoridade do pastor. Parce que nazo dépendre na autorité ya pasteur. Essa dependência é positiva, não é negativa. Dépendance wana eza positive, É eza por causa négative de te. organização administrativa. Eza na cadre ya organisation administrative. Mas há coisas Mais il y a des choses na tua vida, na vie na yo, você precisa de ser independente. yo sana besoin ozala indépendant. Ah, machacandara, bodo, chacatakara. Uma das coisas Moko ya mabiloko que vocês devem conhecer, oyo ifo boyeba, não deixe. Há muita gente eza na bato ebele sofre da independência prematura. bazosouffrir na indépendance prématurée. Existem certas idades Eza na ba âge misusu que você
precisa de ser independente. oyo zana besoin kozala indépendant. Mas Mais quero dar um conselho. na pesa conseil Não procura uma independência prematura. koluka indépendance prématurée te. Muitas nações Ba nation ebele estão a sofrer, bazo souffrir são independentes, baza mas indépendance. essa independência foi prematura. Mais indépendance na bango ezalaki prématurée, c'est-à-dire Não foram organizadas. ezalaki bien préparé te, organisé Por te. exemplo, uma dessas nações Par exemple, moko ya ba nation, é a RDC. c'est la RDC. Os portugueses viveram aqui em nossa nação quantos anos? Ba portugais bazalaki na mboka na biso avec combien d'années? Não estou ouvindo nada aqui. São 500 anos. 50 ans. 500. 500. Ué, 500 são ans. 5 séculos. Ok, 5 siècles. É por isso que em cada angolano verdadeiro tem esse sangue dos brancos. Yango chaque angolais véritable, il faut azana makila na mindele. Tem. Azanango. Porque os portugueses Parce que ba portugais viveram muitos anos. ba vivaki temps E ebele a nossa vida está afetada. et vi na biso eza affecté. Amém, igreja? Estou pregando. Agora, veja a maturidade política de Angola e a maturidade política do Congo. Dans la maturité politique ya Angola na maturité politique ya Congo. Os belgas viveram no Congo quantos anos? Ba belge ba vivre na Congo pendant combien de temps? São 80 anos. Há muita gente, vocês não foram na escola. Yo kenda na classe. Seja que você nasceu aqui, a história é a mesma. A tua E não botami- conhece, é por isso que vocês não são muito inteligentes. Atobotami na n'importe quel pays, histoire eza kaka ndenge moko. Agora, se falar da África do Sul, Soki balobeli muita Afrique gente du Sud, vai pegar aqui zero. misusu bakozwa 0 awa. Quanto é que Namíbia recebeu a independência? Namibie, Quem sabe? Os homens. Forte, quanto é? Aleluia. amen. Qual é a primeira nação africana que recebeu independência? Première nation africaine oyo ezwaki indépendance eza nini? Hã? Hã? Os outros Libéria, os outros Gana. Agora, qual é a boa resposta? Hã? É Gana. Glorifica Jesus, salva de palmas. Amen. É por isso, a Gana é o país mais que tem a democracia já assentada, estabelecida. Yango Ghana eza pays oyo démocratie eza déjà bien assis. Quando Obama passou como presidente, visitou a primeira nação que é a Gana. Tango Obama azwaki présidence avisitaki pays ya liboso c'était Ghana. A minha oração, o que eu quero te ensinar esta manhã? Ma prière nini nalingi na O enseigner? perigo de receber uma independência prematura. Le danger de recevoir l'indépendance prématurée. Estou na Bíblia. Naza na Bible, Lucas 15. Luc 15, Começa no verso 11 pendant la verset 11, até 25. tina 25. Ali se fala do filho pródigo Kuna bazolobela fils prodigue. que pediu ao pai, isso que eu quis dizer, pediu a independência. Asenye papa nazoloba asenye indépendance. Não queria mais depender do pai. Alingaki tia dépendre E a lisusu na Bíblia papa. diz: o mais jovem. Bible lobi le plus jeune. Oh meu Deus. O mais jovem significa um homem sem experiência, sem maturidade. Bible lobi le plus jeune, c'est-à-dire un homme sans expérience, sans maturité. Pediu ao pai: Asenye papa. me dá a minha parte da herança. Pesanga part na ngai héritage. Aleluia. Amém. E a Bíblia diz: o pai lhe deu. Bible lobi papa apesi ye. E foi Et accueilli num país distante, na mboka mususu ya musika. longe do pai, Musika papa. longe da família, Musika é família. longe da autoridade dos parentes. Musika autorité ya Significa baparents. ele pediu a independência. Cela signifie asenye indépendance. Foi, não quero ninguém lhe dirigir. Accueilli alingi te Não mutu quero dirige. depender de ninguém. Alingi te Já dépendre na estava mutu. cansado de controlar o relógio. Alembaki déjà ko contrôler. Ou você sai 18, tem que entrar. Obimi 18h faut zonga. Amém? Amen. Porque a família que tem rigores para os filhos. Mi o eza na rigueur na bana. Não deixa os filhos a brincar. Batika kabana basaka. Alguém está comigo? Amen. E esse rapaz estava
cansado. Et moi, na oya azalaki déjà fatigué. Queria viver a independência. Alingaki vivre Mas indépendant. como era prematura, Mais le corps ezalaki as prématuré. consequências, Les conséquences, ele gastou tudo que ele tinha. ye abebisaki Dispersou tudo. oyo azalaki nango E adepanse começou a sofrer. et abandi kosouffrir. Quando você quer entrar na independência prematura, prepare-te para o sofrimento. Soki olingi okota na indépendance prématurée, se préparer pour na kosouffrir. É por isso há tempo para cada coisa. Yango, il y a un temps pour toute chose. Tem 13 anos, 15 anos para estudar, quero casar, vai sofrer. Oza na 13 ans, 15 ans, faut tanga yo. Você não está preparado. Oza préparé te. Você é um jovem de 17 anos, Jeune à 17 ans, quero casar para ir aonde? olingi obala po kende wapi. É muito importante. C'est très important. Precisamos da maturidade para a nossa independência. Oza na besoin de maturité pour notre Quem indépendance. diz amém, Deus lhe abençoe. Amen. Estou chamando a atenção porque é o dia da reflexão. Attention, pour ce jour, il y a réflexion. Não tenta viver independentemente enquanto você não tem condições. Kolinga te o vivre indépendamment, ce que oza na ba condition te. Não peça independência nos parentes enquanto você não sabe aonde que vai dormir. Kosenga indépendance na ba parents te, ce que oyebi nanu te sika nini okolala. É a mesma coisa no ministério. C'est la même chose dans le ministère. Você ainda é prematura. Yo za nous prématuré. Quero tornar chefe de si mesmo, Olingo comme chef ya yo moko. sem depender de uma autoridade. O dépendre na autorité mon côté. Você vai dispersar muita coisa. Yo okobebisa makambo ebele. Que isso não seja o teu caso. Yango ezalaka na yo te. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Mas também Mais há muita gente eza na bato que ebele deveria ser independente, balingaki déjà bazala indépendant. mas estão atrasados. Mais bazowumela. É por isso que quero profetizar esta manhã. Yango nalingi na prophétiser na tongo alelo. É demais. Eza de eleki mingi. Você não pode continuar assim. Okoki ko continuer boye te. Deve ser como Israel. Il faut ça lokola Israël. Quando 400 anos passaram, Tango 400 ans eleki. começaram a reclamar. Bandi ko réclamer. Esse sofrimento é demais. Souffrance Nós eleki. vamos continuar a ser dependentes Toko continuer te ko de Faraó. na Pharaon. Porque Israel, Parce que Israël, a saída de Israel do Egito, kobima ya Israël na Égypte, essa é a imagem da nossa independência. c'est l'image de notre indépendance. Parece que não estão aqui. Fala comigo, amém. Lobananga, amen. Você próprio tem que reclamar, tem que clamar Yo moko faut réclamer au là para a tua própria independência. pour na indépendance na yo moko. Amém? Amen. Mas qual é a mensagem desta manhã? Mais message ya tongo alelo eza nini? Ninguém sai da escravidão se não tem ninguém a programar. Mutu moko ti akoki kobima na esclavagisme soki mutu moko aza te ya koproclame yango. Eu quero tocar minha parte, porque não sou político, estou tocar a parte espiritual. Nazo toucher partie na nga naza politicien te nazolobela partie spirituelle. Estou a falar da independência espiritual. Nazolobela sur l'indépendance spirituelle. Deus falou comigo. Nzambe alobi na nga Muita gente ainda são escravos. eza na bato ebele baza nanu basclave. Escravo da doença, Esclave ya de maladi medicamento. ya bakisi Vive só de medicamento. avivaka kaka na Há bamédicament. muita gente que são escravos do celibato, Eza na bato ebele aza esclave ya celibat. que não conseguem casar. Azokoka te A idade kobala está a avançar. age ezo avance. Essa gente que Deus me trouxe esta manhã, Bato wana ne nzambe atindi nga a na tongo lelo. proclamar a sua independência esta manhã. Koproclame indépendance na yo na Que tongo lelo. você vai sair de qualquer situação em nome do Senhor Yo Jesus. faut bima na n'importe quelle situation au nom de Jésus. Esse amém é muito fraco. Amen. Fala comigo, vou lhes ameaçar. Loba na nga na komenanse bango. Aleluia. Amen. Vamos ler 2 versículos e vou acabar minha pregação lá. Tanga 2 versets et puis na kosilisa message na ngai wana. Isaías capítulo 42. Ésaïe 42. Isaías 42, Ésaïe 42, verso 21, 22. verset 21 à 22. Oséias 12, Osée 12, verso 14. verset 14. Outra linguagem é verso 13. Ma version mosusu eza verset 13.
Osée 12, Osée 12, 14. 14. Pode comentar? Gálatas 5, Galates 5, verso 1. verset 1. Falamos que a independência é o que? É a libertação. Tolobeli indépendance et ça nini et ça délivrance. É liberdade. Et ça qu'on Amen. délivrer. Amém? Amen. Amém? Amen. Quem não tem liberdade Oya ça na liberté te é escravo. as esclaves. Escravo Un esclave é alguém que depende do seu patrão. et ça mutozo dépendre na patron na ye. Ok? Amen. Tudo que ele come depende do patrão. Oya zo lia et zo dépendre. A hora que ele vai acabar o serviço depende do patrão. Eras aussi ça musale zo dépendre na patron. Nunca escravo foi livre. Jamais esclave à sala libre. Nem até a sua maneira de vestir, Ata lo lengene ya kolata de comer, ya kolia porque depende da autoridade do seu patrão. parce qu'il zo dépendre na autorité à patron na E ye. o diabo prendeu muita gente. Et diable akangi batu ebele. Jesus veio para te deixar livre. Yesu aye po atika yo comme libre. Esse amém é muito fraco. Amen. Fala comigo, é para liberdade Lobananga c'est pour la liberté que Cristo me livrou. que Christ m'a franchi. Amém? Amen. É para quê? Vou te começar Gálatas 5:1. É para nossa liberdade. C'est pour notre liberté. Gálatas 5:1, depois vamos vir em Isaías. Galates 5:1. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Estai, pois, firmes na liberdade com Cristo nos libertou e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Tua linguagem. Le Christ nous a libérés pour Ouais. que nous soyons vraiment libres. Le Christ nous a libérés pour que nous soyons Vraiment libres. libres. Merci. Foi assim que Cristo nos libertou. Merci. Foi assim que Cristo Nos nos libertou. Agora, cuidem de permanecer livres e não fiquem novamente presos pela cadeia da sua Machacata escravidão. cabra. Fala ao teu irmão, ninguém mais te coloca na prisão. Lobana nekono mutu moko te atia Eu oliso não na estou ouvindo prison. nada aqui. Nazoyo kailo kote ya. Fica firme Zala firme na sua liberdade. na liberté na yo. Os portugueses não vão mais voltar em A Angola. portugais ba kosonga. Essa nação já é livre. Nation eza Da libre. mesma maneira, o diabo não tem poder na tua vida. De même façon diable. A doença não tem poder na tua vida. Lá desa na nguya na vida Fique yo. firme. Sois firme. Não volta mais Kozonga a lisusu. tornar escravo. Não volta mais Kozonga a te. tornar escravo. Kozala Fala esclave. comigo, eu estou livre. Je suis libre. Me calabachacataca. Eu sou livre. Moi je suis libre. Os feiticeiros não podem nada contra mim. Bandoki bakoko ke loko te Eu conheço kotika. meus direitos. Nayebi ba droit na ngai. Eu conheço o que Cristo fez para mim. Nayebi ce que Christ a fait Já pour me moi. livrou. Et si a libéré E eu próprio tenho que manter a minha liberdade. Boko fina maintenir liberté na ngai. Já temos a paz, To soit a paix, mas essa paz deve ser mantida. mais paix oyo faut la maintenir. É isso que o trabalho de Angola. Yangwana musala. Manter o país. Comme maintenir Manter a paz Como maintenir que paix. Deus nos deu. Oh, ça va Manter a liberdade Comme maintenir liberté. que o Agostinho Neto nos deu. Oyo Agustine tu appelles A nossa liberdade. notre liberté. Espiritualmente, Spirituellement. nós não somos escravos de ninguém. Biso toza esclave ya mutu te. Achacandaraba. Cristo pagou o preço. Christ a foutu prix. Cristo pagou o preço. Alobi Christ a foutu Para que prix. você fique curado. Pour ozala Para guéri. que você vive bem. Pour ozala Para que libre. você prospere. Pour prospérer. Cristo tornou pobre. Christ a commis Para que você pauvre. prospere. Pour prospérer. Essa mulher é muito vaga. Amen. Grita comigo, liberdade. Loba na nga liberté. Liberdade. Todo mundo quer. Ô Isabel, tá dormindo. Alguém tá comigo aqui? Amen. Eu quero aquela canção de liberdade um pouco. Nalingi to ema muke liberté.
Liberdade, todo mundo liberdade. Eu quero liberdade, liberdade. Miúdo. Yes. Fala comigo, eu quero liberdade. Liberté. Não, diga ao teu irmão esta manhã. Vou sair daqui livre. Livre da enfermidade. Livre da raiz da família. Livre do celibato. Yes. Liberdade, todo mundo tem liberdade. Com a nossa liberdade, 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 todos querem liberdade. Com a nossa liberdade, todos pensam que é bom. O santo deu a dormir. Todos pensam que o dinheiro dá liberdade. Todos pensam liberdade, todos querem liberdade. Com a nossa liberdade, 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 todos querem liberdade. Com a nossa liberdade, 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 todos querem liberdade. Com a nossa liberdade, todos pensam que o dinheiro dá liberdade. Todos pensam que a macumba dá liberdade. Todos pensam que o poder dá liberdade. Somente Jesus é quem tem o poder. Só Ele pode dar a ti a liberdade. Somente Jesus é quem tem o poder. Só Ele pode dar a ti a liberdade. Liberdade, liberdade, todos querem liberdade. Com a nossa liberdade, 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 todos querem liberdade. Com a nossa liberdade. Quem está a cantar? Quem está a cantar? Olha só, Yemba. Liberdade. Essa liberdade torna realidade. E a liberdade como a réalité. Torna realidade. Liberté. Fala comigo, eu quero liberdade. Liberdade financeira. Liberdade material. Liberdade espiritual. Liberté spirituelle. Sente, vou acabar. Liberdade, todo mundo. Mano, você nunca vai entender a importância da liberdade se nunca foi na prisão. Só que eu conto a prisão, oui. Não, quero vos explicar. Se você nunca foi preso, Só que não nos allons emprisonner. nunca vai saber o que é a liberdade. Jamais koyeba nini eza liberté. Estamos a brincar. Tozo sakana. Vale a pena dormir com fome, mas está livre. Eza malamu olala nonzala mozala libre. Vale a pena dormir no luando, mas está livre. Lala na etoko mezala libre. Será que estou pregando alguém? Est-ce que nazoteya mutu A escravidão esclavagisme é perigosa. eza dangereux. Você está limitado. Oza limité. Tem desejo de ver Maboro, não tem como ir. Oza na désir que Tem desejo de comer naco de pacaça, não tem como ir comprar. Oza na désir oli eloko moyo sommeza te. Naco de pacaça, miúdo. Musunia pacaça. Musunia pacaça. Estou falando de naco. Na mosaka. Amolece a língua. Aleluia. Amen. Alguém está comigo? Mutu moko asananga. Nunca conhecemos a importância da nossa liberdade que ela. Jamais tokoyeba importance ya liberté na biso. Ser um filho de Deus livre Tozala mwana ntambe libre. é uma bênção. Déjà une A bénédiction. pessoa com dinheiro, Il y a des gens avec os demônios estão a brincar com ele. des mots bazosakana na bango. Tem dinheiro, Aza na mbongo. mas não dorme. Tem dinheiro, Aza na mbongo. tem uma casa grande, Aza na ndako ya mas monene. não consegue dormir. Porque a casa está cheia de demônios. Ndako etondi na bademon. Você é feliz Oza heureux. porque Cristo te libertou. Yesu alibre Você yo. é feliz Oza porque heureux. está livre. Oza libre. Celebra que eu estou livre. Célébrer que je suis libre. Mana, você não tem nada no bolso, Oza na eloko te na poche. mas está livre com tua saúde. Mais oza libre na santé.
A pessoa com toda a provisão em casa, bato misusu na provision ebele na ndako, mas está onde apetite. apeti eza te. Mas você, como está ali sentado, Me yo ndenge ovandi wana, se te apresentar um hambúrguer frère agora, Serge bapesi ya porque a tua saúde está no lugar. santé na yo eza en place. Se não te apresentar essas horas, funde. Na ero oyo fufu, Feijão com arroz com peixe. loso madesu Thomson, Mano, você vai comer, okolia mas a pessoa, eza na bato olha feijão com tala arroz, madesu na loso com kuna. peixe, na poisson, mas apetite. appétit. A nossa liberdade Notre liberté espiritual, a spirituelle, igreja deve celebrar. église il faut célébrer. Quando você é livre, Só que os livres. é uma bênção, queridos irmãos. Et ça li pamboli bien aimé. Toda pessoa aqui que depende de qualquer coisa, esta manhã Deus vai te deixar livre. Moto nyonso azo dépendre na quelque chose awa. Na tongo lelo nzamba azo bimiso livre. Aquela farmácia não vai mais voltar lá. Pharmacie wana okozonga te. Em nome de Au Jesus. nom de Jésus. Todas as bloqueios sejam destruídos esta manhã. Blocage nyonso ezala détruit na tongo lelo. Todo faraó Pharaon nyonso. que está te meter preso, Oyo azo kango na esta manhã na tongo vai te lelo. deixar. Azo tika yo. É a independência. Eza Todo indépendant. faraó Pharaon nyonso. que diz: Oyo alobi. você não vai sair, Yoko bima você não vai casar. Yoko bala te. O mar vermelho Mer rouge. abre a boca Kola munoko. e começa a lhes engolir. Bana komela ye. Fala comigo, por causa da minha independência, Loba pour mon indépendance. Deus pode matar qualquer pessoa. Eu disse, por causa da sua Pour independência, la pression et indépendance. Deus pode julgar qualquer pessoa. Zamba reko juger moto nyonso. Isaías, Esaïe. Mashopo Koriala, Nalingi Koloba, Matondo, Papa, Nalingi Koloba, Matondo, Papa, quero te dizer obrigado. Papa, quero te dizer obrigado, Papa. Tu es tivutula, matondo, kwamfumu. Tu es tivutula. Matundo, Alléluia. Wamfumu. Yes. 42, verso 21. 22. Isaías capítulo 42, versículo 21 a 22. Assim diz a palavra do Senhor. Amen. O Senhor se agradava dele por amor da sua justiça. Engrandeceu-o pela lei e o fez glorioso. 22. Mas este é um povo roubado e saqueado. Esse é o estado de muita gente. O Esaïta abatu ebele. Um povo roubados E saqueado. e saqueados. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos nas casas dos cárceres. São postos por presa e ninguém há que os livre. Por despojo e ninguém diz restitui. Restituem. Palavra do Senhor. Essa palavra é muito boa. Amen. Vamos lá, uma outra linguagem. Francês, papai. Alors, par fidélité à lui-même, le Seigneur a voulu montrer combien sa loi est grande et belle. Ce peuple pillé et dépouillé, voilà tous les siens prisonniers enfermés dans les camps, traités de butin comme une bonne prise, sans personne s'y oppose, sans personne exiger. Rendez-les-moi, parole du Seigneur. Sim.
Português vivendo. Viva. 21. O Senhor escolheu para manter a sua honra, tornar grande e gloriosa a sua lei. Foi pela lei que ele quis fazer de seu povo uma grande nação. 22. Mas veja o triste papel que Israel está fazendo. Ué. Um povo saqueado e roubado, Ué. escravizado, Escravizados. jogado em prisões, Jogava onde? Em prisões. escondido em cavernas, tornando-se presa, Aham. sem ninguém para resgatá-lo. Sem ninguém para fazer o quê? Resgatados. Tornou-se despojo e não há ninguém que diga restitua. Quem pode dizer amém aqui? Amen. Fala no teu irmão, precisa de alguém que reclama sua liberdade. Lobana ndeko osana besoin mutu moko oya réclamaka liberté na yo. Não estou ouvindo nada aqui. Amen. Quem pode gritar mais alto? Nana koiko ganga lisusu. A Bíblia diz: Deus queria o bem para o seu povo. Bible bi nzambe alingaki bolamu pona peuple na ye. Para Israel. Pona Israel. Foi do agrado do Senhor. Ezalaki esengo pona nzambe. Por amor da sua retidão. Pona amour ya gratitude na ye. Tornar grande e glorioso o seu povo. Peuple na ye basala un peuple glorieux. Mas veja o estado desse povo. Mais tala état ya peuple. Mas este é um povo saqueado, Mais c'est un peuple pillé, roubado, Dépouillé, foi apanhado em cavernas, enfermé dans des cachots, ok, escondido em prisões, caché dans des cachots, ce sont les prisonniers. tornou-se presa. Tornou-se presa. Bakomi ba prisonnier. Alguém está comigo? Amen. O estado de muita gente é assim. état ya bato ebele lelo esaboye. Está saqueado, Osa enfermé, roubado, dépouillé, colocado em prisão. basio batio na prison. Oh, machanda yabakala. Agora Deus diz, Siko nzamba lobi. de tudo que está acontecendo, Na nyonso ezokoma, sem ninguém para resgatá-lo. mutu aza te mpona kosauve bango. Amém. Amen. Significa para uma independência, Nikoloba mpona indépendance, precisa de alguém eza na besoin ya mutu para se levantar po atelema e te resgatar. e alibere yo. Esse amém é muito grave. Amen. E diz, Alobi, sem que ninguém sans que personne reclamasse, réclamait, dizendo, aloba, devolva. Rendez-le-moi. Sem ninguém sans personne, a dizer, o problema é dizer, é falar. problème eza koloba. Palavra profética. Parole prophétique. Qualquer estado onde que você se encontra, Na état oyo yo oza nango, para entrar na sua independência, okota na indépendance na yo, alguém tem que reclamar, mutu moko fo réclamer, dizendo, aloba, devolvam, restituem. rendez-le Em moi. nome de Jesus. Au nom de Jésus. Tudo que é seu que está preso, Nyonso eza ya yo eza emprisonné. Deus me mandatou esta manhã Nzambe atindinga na ntongo ya lelo. para dizer aos teus inimigos, Mpona loba na baennemi na yo. devolve o teu casamento, Rande bosongisa devolve a tua mariage. saúde, Basongisa santé na yo. devolve o teu destino, Basongisa destiné na devolve o yo. teu casamento. Basongisa mariage na yo. Amen. Bosongisa. Alguém está comigo aqui? Mutu moko aza nanga. Olha o teu irmão lhe fala, hoje vão restituir, Tala ndeko naloba ne lelo basongisa. vão devolver Lelo basosongisa. tudo que levaram, Nyonso tudo que bamemaki. está na prisão. Nyonso eza na prison. Liberdade, Liberté. liberdade, Liberté. liberdade. Liberté. Todo aquele que está na prisão, Nyonso aza na prison. veja aqui o nome do Senhor Jesus. Na déclaré na kombo na Yesu. Sai da prisão, Sors de prison. sai do celibato, Sors de sai da célibat. doença, Sors de sai maladie. da pobreza. Sors de la pauvreté. Em nome de Jésus. A Bíblia diz, La Bible dit, pelo meio, pelo canal de Moisés, dans nzela ya Moïse, profeta Moisés, prophète Moïse, Deus Nzambe tirou Israel abimisi Israël da terra do Egito. na terre ya Égypte. Sempre tem que ter alguém
toujours il faut ça na mutu. Angola tinha alguém Angola eza na mutu. que enfrentou os portugueses. Angola ezalaki na mutu affrontaki ba Que portugais. diz aos portugueses: Alobaki na ba portugais. deixam a nossa terra. Botika mabele na biso. Se não quero, vai sair Catânias. Soki bolingi te machete tramotina. Fala o teu irmão, se não quero deixar. Loba soki balingi otika te. Você está sentado por quê? Olha, Tramotina. Mano, fala o teu irmão, olha, esta manhã. Loba na tongo alelo. Se não quero deixar a minha vida. Soki olingi otika vina ngate. Se os demônios não querem deixar a minha família. Demo balingi batika Fala família comigo, ngate. com Catânias vão sair. Loba na tramotina bakobima. Você não está mostrando nada. Ozolakisa te. Tem lugar de falar e lugar de agir. Eza na sika koloba na esika kwa agir. Neto falava. Neto alobaki. Esse Angola. Otika Angola. Esse país. Precisamos de independência. Tozanga besoin. E o povo fez o quê? Peuple basali nini? Foram tirar cada. Machete bibi. Flechas. Tramotina. Ah, machanda yabakara. Se não quero sair devagar, vão sair com aliança. Em nome de Jesus. Esta manhã, quem está te bloqueando? O espada de Deus está nesse lugar. Quem não quer deixar a tua família? Quem não quer deixar o teu casamento? Quem não quer deixar a tua vida? Esta manhã, fala comigo. Quando alguém está te aproveitar, não vai te deixar devagar. É por isso Faraó não queria deixar Israel. Porque ele que estava a construir, eles que construem o Egito, as armazéns, não queria lhe deixar livre. Deus disse: tá bom, vão matar, vão vos deixar a força. Esta manhã, os teus inimigos deixam a força. Não há independência sem acontecer coisas. Independência salakate soki makambo moko se não tem violência. Soki violência salemite. Você próprio dono do corpo tem que dizer aos demônios: basta. Yomo como kolonzoto telema lobana wa demon ekoki esili. Fara a costume da tua família, basta. Lobela coutume ya família yo assez. As raízes da tua família, basta. A racine ya família loba ekoki. Eu sou livre. Quero viver a liberdade. Quero viver um casamento feliz. Quero ver meus filhos prosperar. Eu declaro esta manhã: tudo que está preso, na prisão, sai. Estou reclamando a tua saúde. Devolve a tua saúde. Devolve a tua família. Devolve o teu dinheiro. Devolve o teu casamento. In Jesus' name. Levanta as mãos, começa a proclamar a independência. Não vou continuar assim. Ou morre, ou me deixa, ou me deixa. Silika. L'indépendance, je vais ça. Começa a proclamar. Começa a proclamar. Nunca me desamparas, seja na angústia, na alegria, está sempre comigo. Eu te confio, meu Deus. Nunca me desamparas, seja na angústia, na alegria. Continua. Elevo meus olhos, onde que virá o meu socorro? O socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Seja na angústia, na alegria, Ele está sempre comigo. Manda fogo, manda fogo.
meu pastor. Seja na angústia, na alegria, Ele está sempre comigo. Eu quero minha bênção, meu Senhor, eu quero minha bênção. Meu Senhor, eu quero liberdade. Meu Senhor, eu quero liberdade. Quero liberdade. Quero liberdade. Meu Senhor, eu quero liberdade. Quero liberdade. Quero liberdade. Meu Senhor, eu quero liberdade. Quero independência. Meu Senhor, eu quero minha bênção. Quero minha bênção. Quero minha bênção. Meu Senhor, eu quero minha bênção. O Senhor é meu pastor. Levanta as mãos. Diga ao Senhor esta manhã: quero a minha liberdade. Ele está sempre comigo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Seja na angústia, na alegria, Ele está sempre comigo. Oh, me dá só Samuel. Me dá só, meu Senhor, me dá só Samuel. Aleluia, mamãe. Meu Senhor, me dá só Samuel. Meu Senhor, me dá só Samuel. Me dá só Samuel. Me dá só Samuel. Meu Senhor, me dá só Samuel. Me dá só Isaac. Me dá só Isaac. Meu Senhor, me dá só Isaac. Me dá liberdade. Me dá liberdade. Meu Senhor, me dá liberdade. Senhor, me dá casamento. Me dá casamento. Meu Senhor, me dá começa a reclamar. Não vou continuar assim. Senhor, muda a minha vida. Senhor, me tira do perigo. Me tira da morte. Me tira. Eu te confio, meu Deus. Nunca me desamparas. Seja na angústia, no refúgio, meu Senhor. Eu te confio, meu Deus. Nunca me desamparas. Seja na angústia, na alegria, está sempre comigo. Eu levo meus olhos onde que virá o meu socorro. O socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Seja na angústia, na alegria, Ele está sempre comigo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Seja na alegria, eu quero minha bênção. Quero minha bênção. Quero minha bênção. Faça alguma coisa.
Alguma coisa está acontecendo aqui. Começa a orar em língua. Sonda e alaga. Rosoria lava. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Oh meu Deus, essa doença está saindo. Esse problema está acabando. Hoje é dia de independência. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Seja na angústia, na alegria, Ele está sempre comigo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Seja na angústia, na alegria, Ele está sempre comigo. Elevo meus olhos, onde virá o meu socorro. O socorro vem do teu Senhor, que criou os seus cidadãos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Seja na angústia, na alegria, Ele está sempre comigo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Seja na angústia, na alegria, Ele está sempre comigo. Oh, quero me abençoar, Senhor, eu quero minha bênção. Seja que te prender aonde, seja que te meter aonde, esta manhã é o dia da liberdade. Levanta as mãos, receba a graça do Senhor. Alguma coisa está acontecendo aqui esta manhã. Quelque chose se passe ce matin. Seja que te meter aonde, hoje, você sai de qualquer prisão. Yes. Sai de qualquer prisão agora. Agora. Estou ordenando agora. Agora. Yes. Agora. Maintenant. Sai, Satanás. Traz todo mundo aqui à frente, por favor. Alguma coisa está acontecendo aqui. Quelque chose se passe ici. Não. Seja que te meter aonde, estou a dar a ordem de sair desta prisão. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Já disse. Todo domingo tem imposição das mãos. Alors que chaque dimanche c'est une imposition de main. Levanta só tuas mãos. Que a mão de Deus te toca agora. Que la main de l'Éternel te touche maintenant. Fala a Deus. Através da imposição das mãos. À travers l'imposition de main. Senhor, toca-me. Zambe touchenga. Toca-me. Touchenga. Me faz sair de qualquer escravidão. N'importe quel esclavagisme. Começa a orar, aleluia.
Eu te confio, meu Deus, nunca me desamparas. Seja monte da refúgio, meu Senhor. Eu te confio, meu Deus, nunca me desamparas. Nos seus braços há refúgio, meu Senhor. Elevo meus olhos, onde que virá o meu socorro? O socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Seja na angústia. Chanda là-bas. Levante as mãos. Encore. Paulo disse ao Timóteo: Paul alobi na Timothée, mantém a chama, mantém vivo a chama de dom de Deus que está em você. maintenez vivant les dons de Dieu. O dom de graça de Deus Les dons de Dieu. que está em você, Oyo zakati na yo. que recebeste para a imposição das minhas mãos. Oyo zwaki na nzela ya imposition maboko na ngai. Deutéronome 34:9. Deutéronome 34:9. A Bíblia diz: Bible lobi. Josué estava cheio do espírito da sabedoria Josué azalaki rempli d'esprit de la sagesse quando Moisés, homem de Deus, lhe colocou as mãos lorsque Moïse imposa ses mains en lui. sobre a sua cabeça. Likolo ya motu na ye. Levanta as mãos. Tombola maboko na yo. Existe algo que acontece na imposição das mãos. Eza na eloko esalemaka pendant imposition de Há mains. uma transferência de graça. Il y a une transfert de grâce. Há uma comunicação de dons, Il y a une communication de dons, do poder. de puissance. Aleluia. Amen. Que faz que as pessoas saiam da escravidão. esalaka bato babima na esclavagisme. Diga: Deus me toca só, papai. Loba na nzambe tushe ngai papa. Quero a minha liberdade agora. Nalingi liberté na ngai. Qualquer liberdade, N'importe quelle liberté. eu quero esta manhã. Nalingi yango na tongo ya lelo. Talvez é a liberdade financeira. Ntango mosusu eza liberté financière. Você só depende de pessoas para comer. yoka kodepandaka na bato mpo na kolia. Diga a Deus: esta manhã quero sair. loba nzambe na tongo ya lelo nalingi na bima. Começa a orar. banda kosambela. Quero liberdade, meu Senhor, eu quero liberdade. Quero independência, meu Senhor, eu quero independência. Quero independência. Levanta as mãos. Pai, esta manhã declaro a déclaré uma independência total indépendance totale através desse óleo à travers mafuta oyo e imposição das mãos. et l'imposition de main. Que a liberdade, Que la liberté, a independência absoluta l'indépendance absolue penetre a cada um de nós. entre à chacun de nous. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Quem está preso fica livre agora. Oyo aza emprisonné comme un libre sikoyo. Te agradeço porque tu és Senhor. Précieux merci. Nzambe. Quero orar primeiro para todos os responsáveis. Nasambela pona pona tous les responsables. Passa aqui rápido. L'équilibre sort rapidement. Continua com essa canção. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Seja na angústia, na alegria, Ele está sempre comigo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Seja na angústia, na alegria, O que eu Ele está recebi, sempre comigo. o que eu recebi, Oh, Manasui.
a Deus na Nzambe e aos meus pais espirituais. na bapapa na ngai ya molimo. Isso também que eu vos dou. Yango mpe lelo nazopesa bino. O meu pai disse, quando estava a orar para mim, no ano passado, Papa na ngai alobi ntango banda osambela mpo na ngai na année passée. você será o reflexo da graça que está em mim 100%. Amen. Yo kozala reflet ya grâce oyo eza na kati na ngai à 100%. E pode se ver quando alguém receber algo do seu pai. Ekoki mpe komonana soki moto azwi eloko epa tata na ye. Viram sobre Eliseu o espírito de Elias. Bamonaki na kati ya Elize molimo ya Eli. Viram com os apóstolos Bamonaki baapôtre. que os milagres que aconteceram com Jesus também estavam acontecendo com eles. Bamiracle esalamaki na kati ya Jésus esalamaki mpe na kati na bango. Em nome de Jesus. Au nom de Eu Jésus. não mandei ninguém sentar. A mesma graça, La même grâce. a mesma unção Même onction. seja derramado sobre vocês todos. Esopa na likolo na bino nyonso. Não estou ouvindo amém aqui. Ok, amen na yo te. Receba a sua parte esta manhã. Reçois part na yo na kopo ya lelo. Receba a sua parte esta manhã. Reçois part na yo na Receba a kopo ya sua parte esta manhã. lelo. Reçois part na yo na kopo ya Receba lelo. a sua parte esta manhã. Amen. In Jesus' name. Amen. Sim, adoração. Eu te confio, meu Deus, nunca me desamparaste, no seu braço já refúgio, meu Senhor. Eu te confio, meu Deus, nunca me desamparaste, no seu braço já refúgio, meu Senhor. Elevo meus olhos, onde que vira o meu socorro? O socorro vem do meu Senhor, que criou céus e a terra. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Seja na angústia, na alegria, Ele está sempre comigo. O Senhor é o pastor, nada me faltará. Seja na angústia, na alegria, Ele está sempre comigo. Por isso quero minha bênção, meu Senhor, eu quero minha bênção. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Seja na angústia, na alegria, Ele está sempre comigo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Seja na angústia, na alegria, Ele está sempre comigo. Quero minha bênção, quero minha bênção. Faz cair
sembola loboko mokonzi sembola loboko zambalola sembola loboko sembola loboko sembola loboko zambalola sembola loboko zisalanga bolawe salanga bolawe zambalola salanga bolawe zibusana pembele busana pembele zambalola busana pembele zimona malisuso mona malisuso zambalola busana malisuso mokozi mona malisuso yae mona malisuso namona zambalola busana malisuso Mida so Isake Mida so Isake Mida so Isake Mida so Impregue Mida so Impregue Senhor Mida so Impregue Faça milagre Faça milagre meu Senhor, eu possa me livrar. Faça milagre. Faça-me milagre. Meu Senhor, eu possa me livrar. Faz algum milagre. Faz algum milagre. Meu Senhor, eu possa algum milagre. Eu te confio, meu Deus, nunca me desamparas, seja na luz ou a refúgio, meu Senhor. Eu te confio, meu Deus, nunca me desamparas, nos seus braços ou a refúgio, meu Senhor. Eu levo meus olhos onde que virá o meu socorro. Eu levo meus olhos onde que virá o meu socorro. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, seja na angústia, na alegria, Ele está sempre comigo. O Senhor é pastor, nada me faltará, seja na angústia, na alegria, Ele está sempre comigo. Eu quero minha bênção, meu Senhor, eu quero minha bênção, quero minha bênção, quero minha bênção, meu Senhor, eu quero minha bênção. Faz alguma coisa, faz alguma coisa, meu Senhor, eu faço
atos de alegria. Fala comigo, estou livre. Je suis Fala libre. comigo, estou livre. Je suis libre. Estou independente. Je suis indépendant. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Amém. Amen. Mana José, vê tanto. Será que podemos glorificar Jesus? Bom dia, igreja. Bom dia. Eu vim agradecer ao meu Deus, porque Ele é muito bom. Eu sou grata hoje, esta manhã. Este meu filho fez hoje 5 anos de idade. Desde que ele nasceu, alguém tinha profetizado na vida dele que ele, quando ele fez 1 ano, ficou muito doente. E disseram, assim que ele já fez esse primeiro ano, vai estar sempre doente. Mas depois eu trouxe ao pai, quando ele fez 2 anos, e o pai declarou na vida dele que ele nunca poderia ficar numa cama de hospital, nunca poderia ficar doente. E hoje ele faz 5 anos e eu agradeço a Deus por tudo, porque Ele é bom, e agradeço o meu pai. E o outro testemunho, o pai disse que nós vamos ser os líderes das nossas famílias. As pessoas vão nos procurar. Hoje de manhã, eram por volta de 6 horas. Eu já estava acordada para vir aqui na igreja. A minha tia liga para mim. Natália. Eu disse, alô? Sim, Natália, bom dia. Eu disse, bom dia, tia. Essa hora, alguma coisa. Ela disse, Natália, eu estava a te ligar à madrugada, mas o teu telefone estava desligado. Estou a te ligar para dizer que o tio está na cadeia. Eu disse, o tio está na cadeia, que é o irmão do meu pai mais velho. Eu disse, pai, eu vou para a igreja. Mas depois de eu sair da igreja, eu vou ao vosso encontro. Cheguei aqui, o pai ainda não tinha chegado porque queria falar com o pai. Mas comecei a orar, fiquei muito desmoralizada. Depois ela mandou-me uma mensagem que estavam a cobrar quase 85 mil kwanzas. E ela dizia, Natália, nós não temos esse dinheiro, temos que fazer a contribuição. E eu disse que está bem. Quando eu saí daqui da igreja, vou. Algumas horas passadas, assim que o pai estava a pregar, recebi uma mensagem no meu telefone que o meu tio foi liberto. Não acharam nenhuma causa a ele e ele saiu da cadeia. Obrigado, pai. Te agradeço do fundo do meu coração. Glorifica Jesus. Celebra esse testemunho. Célèbre témoignage. O teu testemunho também está vindo. Témoignage na yo pesoya. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Amém. Amen. Aleluia. Queremos passar numa outra etapa, Nous passons à l'étape mususu, que é a etapa das ofertas. le temps des offrandes. O tempo das ofertas. Atos 20, verso 35. Actes chapitre 20, verset 35. Pode abrir a tua Bíblia. Fongoli Bible na yo. Lectores, ajuda. Você pode ler diretamente na tua Bíblia aí. Atos 20, Actes chapitre 20, 35. verset 35. O que diz a Bíblia? Bible Lobinini. Atos capítulo 20, versículo 35. 35. Assim diz a palavra do Senhor. Em tudo tenho mostrado a vocês que é trabalhando assim que podemos ajudar os necessitados. Lembre das palavras do Senhor Jesus. Lembra do quê? Das palavras do Senhor Jesus. Fala no teu irmão, lembra-te das palavras do Senhor Jesus. Le banande qu'on a se rappeler na maloba ya Yesu Christo. Quais são essas palavras fortes? Quelles sont ces O paroles? que Cristo falou aos seus discípulos? Nini Christ alobi na ba disciple na ye. Lembra-te Das palavras do Senhor Jesus. que diz: É mais feliz quem dá do que quem recebe. é mais feliz Quem dá quem dar do que quem recebe. recebe. Il y a plus beaucoup de bonheur à donner qu'à recevoir. Amém? Amen.
A nossa alegria deve ser no dar e não é do receber. esengo na biso fo ezala na kopesa me na kozwa te. A felicidade de Esengo cristão ya un chrétien é no dar. c'est de donner. Por quê? Pourquoi? Porque quem dá que torna milionário. Oyo apesaka nde akomaka millionnaire. Quem dá é o superior em relação a quem recebe. Celui qui donne est supérieur en relation de ceux qui Então, não reçoivent. seja um cobrador, Ozala cobrador te. seja alguém que sabe dar. Zala mutu ayebi kopesa. E Deus vai abençoar a tua vida. Nzambe akopambola vi na yo. Amém. Quem está alegre esta manhã de dar as suas ofertas? Nani aza na esengo na tongo alelo apesa Não, não bofrande estou na yo. ouvindo nada. Quem está alegre? Nani aza na esengo. Fala comigo, o tempo das ofertas, Tobananga le temps des offrandes. tempo de milionários. C'est le temps de Quando eu dizer tempo das ofertas, Le temps des offrandes. a resposta é o quê? Não estou ouvindo Ok. nada. A resposta é o quê? Tempo das ofertas. Le temps Agora, des se offrandes. dizemos tempo de testemunho, é tempo de milagre. Amen. Amém. Amen. Primeiro, vamos dar as contribuições para a construção. Premièrement, tokopesa contribution pour la construction. Os irmãos que trouxeram a sua contribuição, Bandeko bamemi ba contribution na bango. quem tem 5.000, 10, 4.000, 3.000, pode avançar aqui. 5 000, 2 000, 4 000, 3 000 peut avancer. Essa é a nossa aliança com Deus. Oyo alliance na biso na Nzambe. Cada domingo Chaque dimanche, que trouxemos aqui a nossa contribuição. tomemaka awa contribution. Avança rápido, está fazendo muito calor. Et ma Vamos deixar contribution os outros sair. pour la construction. 5.000, 3, 4.000, 2.000, vem aqui. 5, 4, 3, 2 000. Aquilo é rápido, não precisa que o pastor falar muito. Et ça rapide, et ça te pasteur aloba mingi. 2.000, 2 000, 3.000, 3.000, 1.000 kwanza, 1000 avança. kwanza. Essas ofertas devem ser separadas cada domingo. É assim que eu estou vos ensinar. Faut préparer en gros avant dimanche. Meta a parte a construção, o teu dízimo, a Kabola, oferta de profeta, l'offrande de construction, l'hymne, l'offrande de prophète, oferta de adoração. l'offrande d'adoration. Quem semeia torna rico. Celui qui sème azokoma riche. Quem tem 500 para a construção pode trazer também. Au Pazana 500 pour la construction, à Koikomema. Pessoas que deram nome como patrocinadores. Bandeko bapesa ki ba kombo lokola ba partenaire. Até agora estamos esperando honrar o vosso engajamento. Tisiko tozozela bo honorer engagement na bino. Aleluia. Amen. Agora prepara a oferta de adoração forte. Maintenant préparez offrande na yo, et adoration, galate et puis dîme na yo. A igreja, cristão que não paga dízimo é grave. Chrétien wa futa kadim te, c'est grave. Malaquias 3, verso 10 a 11. Malachie chapitre 3 verset 10 à 11. A Bíblia diz trazer na casa de tesouro os vossos dízimos. Bible lobby amenez dans la maison de trésor toutes vos dîmes. Amém. Amen. E Deus vai abrir as janelas do céu. Pinzambe akofongola ba porte ba fenêtre à likolo. E vai derramar a bênção. Et akosopa lipamboli. Amém. Se Amém. quiser ser abençoado, prosperar, Ozala béni prospérer. uma das coisas que a pessoa não sabe, Moko ya makambo ba Deus disse que quem paga dízimo, Deus vai ameaçar o devorador. Bible lobby bu to afuta kadim nzambe akomenancer ba dévorer. Muita gente fica doente porque não paga dízimo. Sana batu ebele oza maladif pour pesa kadim te. Amém? Amen. Dizimista até no tempo de sofrimento, Deus vai combater no seu lugar. Muto apesa kadim régulièrement, même si pendant le moment de souffrance nzambe akombattre pour na ye. Alguém está comigo aqui? Amen. Pai, em nome de Jesus, Père, au nom de Jésus, declaramos este tempo abençoado, déclarons ce temps béni, as nossas ofertas nos dízimos, offrandes d'humains, em Jesus' au name. nom de Jésus. Amém. Amen. Aleluia. Temos aqui 3 cestos.
balaios. Na 3 paniers. Esse aqui é onde que não meteu os dízimos. Na totidima. Aqui a oferta para Deus. Que Offrande você d'adoration. preparou em casa. Offrande d'adoration préparée Para adorar o Banatako. teu Deus. E este aqui é aqueles que amam os seus pastores. Waneza Galat, babalingaka pasteur na bango. Quem trouxe uma oferta para o seu pastor, coloca aqui. Et même offrande spéciale pour na pasteur na ya tsewana. Amém. Amen. Vamos nos colocar de pé. Totelemi likolo. Enquanto estamos a cantar, Pendant que tozoyemba. podemos trazer as ofertas. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa. Il m'a ôté de ténèbres.